Fundo partidário, lista fechada, distritão. Essas palavras têm sido faladas com bastante frequência nos noticiários brasileiros. É porque nós estamos em meio a uma reforma política que está tramitando em Brasília. E para falar mais sobre essa reforma, eu recebo o advogado Dr. Daniel Delgado. Dr. Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui no Entenda Direito. Bom, Dr. Daniel, entre essas propostas da reforma política está o distritão, que seria uma lista fechada, onde os eleitores votam numa lista já determinada de candidatos. Como seria esse distritão? Carol, o que o cidadão brasileiro tem que entender que a manobra política hoje concentrada no Congresso Nacional vai simplesmente ao encontro dos interesses dos parlamentares que lá estão, em razão de hoje nós termos 90% da população política eleita pelo povo brasileiro respondendo a inquéritos perante ao Supremo Tribunal Federal. Então, nada mais, nada menos que eles querem é prevalecer no cargo, porque sabem que ao concorrer à eleição no próximo pleito eleitoral, provavelmente, da forma atual que está, muitos deles não serão reeleitos. E aí surge o chamado voto distrital, que seria uma eleição partidária no partido, e o partido escolheria quais seriam os parlamentares que iriam representar os seus partidos no Congresso Nacional. Bom, doutor Daniel, no modelo atual de eleição, as coligações acabam sendo muito importantes por causa do coeficiente eleitoral. Sim. Um candidato que é bastante votado acaba puxando outros candidatos. Como é que fica a questão das coligações? Elas continuam a existir? Olha, o Congresso está tratando esse assunto com várias opções. Existem 3 correntes dentro do Congresso. Ao meu modesto entendimento, não há tempo hábil para apresentar isso. Porque as coligações, muitos dos partidos pequenos, eles existem única e exclusivamente para dar sustentação aos partidos de maior envergadura, a exemplo do PMDB, do PSDB e do DEM. Os demais têm representatividade ínfima dentro do Congresso Nacional, mas recebem uma participação do fundo político. Então, as coligações, nós temos hoje 35 partidos, que a reforma não abrange a redução desses partidos. Então, fica aí essa quantidade de partido que seria, hoje um linguajar muito próprio da imprensa, o testa de ferro, o laranja do partido maior. Nós temos aí a Lava Jato, que mostra como é que como é que esse financiamento acontecia, mas essa proposta, caso ela seja aprovada, ela prevê o retorno desse financiamento de campanha pelas empresas? Olha, eles querem que retorne essa doação, essa participação das empresas no que diz respeito à doação. Agora, é muito simples de entender, não existe almoço de graça. Ninguém dá nada de graça a alguém, a não ser para defender os seus interesses. Eu comungo com a ideia que poderia se pensar numa participação popular da doação da pessoa física. Quer dizer, eu dou para aquele candidato que realmente eu tenho afinidade política, tenho afinidade moral, com um determinado parlamentar, mas que a minha doação não faz com que ele venha me agradecer, me ensejando na política ou me concedendo alguma coisa nesse sentido como forma de agradecimento. Mas, por outro lado, também, mesmo com essa possibilidade de retorno do financiamento das empresas, eles também estão querendo aprovar um fundo bilionário de mais de 13 bilhões de reais para financiamento das campanhas. Como é que funcionaria esse financiamento das campanhas? Carol, o cidadão brasileiro tem que entender que esse fundo partidário ele já existe. Hoje ele está na ordem de 900 milhões de reais. Já tem esse fundo. Todos os partidos existentes em nosso país recebem uma participação anual
do fundo partidário na ordem de 900 milhões. Além do mais, existe a renúncia fiscal. Essa emissora, quando ela concede um determinado tempo para um determinado partido vir aqui e anunciar e debater as suas propostas, esse tempo é transformado em renúncia fiscal. Ou seja, eu não estou cobrando do Estado brasileiro, entre aspas, não estou cobrando do partido aquele tempo que a minha empresa, como imprensa, está disponibilizando para que o partido e os seus candidatos venham aqui, mas em contrapartida eu transformo isso numa renúncia fiscal e deixo de recolher alguns tributos. Isso está previsto na lei. Bom, doutor Daniel, eu vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Eu só gostaria de terminar chamando a atenção, Carol, é o seguinte, nós escolhemos uma profissão. Eu, para chegar a ser advogado, eu tive que investir na minha carreira, pagar a minha faculdade, ou com a ajuda de parentes, pais, etc., ou até com o próprio financiamento do governo federal através do FIES, e todos nós sabemos, o médico da mesma forma. Agora, se eu quero ser político, por que que o povo brasileiro tem que pagar para que eu seja político? Mete a mão no bolso. Faça a sua campanha com o seu recurso próprio. Se você tem interesse de ser parlamentar e ser político e diz que vai defender os interesses do povo, o povo não precisa pagar as suas eleições. Penso dessa forma. Eu gostaria que todos que estão me ouvindo refletissem nessa situação. É uma aberração, é um afronto ao cidadão brasileiro, as propostas que aí estão, simplesmente para interesse próprio e defender a sua pele.